Passada, a gente falou da definição de fisiologia do exercício, é a área da fisiologia que estuda respostas e adaptações decorrentes do exercício físico. Falamos da fisiologia e a gente tinha parado nesse slide aqui. Nesse slide, o que eu estou mostrando para vocês é que os sistemas fisiológicos, e aí tem uma palavrinha de ordem que eu pedi para vocês guardarem, funcionam de maneira integrada ou interdependente, né? Mostrando que existe um elevado nível de associação entre esses sistemas. A segunda expressão que eu pedi para vocês guardarem é chamada de reserva funcional. Os sistemas fisiológicos, eles possuem reservas funcionais e o exemplo que eu dei para vocês foi o da frequência cardíaca. Existe uma frequência cardíaca no repouso, frequência cardíaca máxima e o que está entre o repouso e o máximo, que nós chamamos de submáximo. Evidentemente que no repouso a gente não precisa ter ou evocar uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, entende? Então existe aí algo fora para essa pessoa no repouso, né? E aí precisaria investigar o que é. Então existem valores de referência que vocês precisam guardar. Eu também falei para vocês que as funções fisiológicas dos sistemas fisiológicos são executadas pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino, e a depender da função que é controlada, nós temos a participação dos dois sistemas, e é por isso que aqui no meio existe o sistema neuroendócrino, ok? Então a gente tinha falado isso para vocês também. Dentro desse contexto, eu falei que o sistema nervoso ou sistema neural controla as funções a curto prazo, ao passo que o sistema endócrino é responsável pelo controle das funções a médio e longo prazo, como, por exemplo, crescimento, desenvolvimento, gravidez, o ciclo mensal feminino e outras funções que são executadas com a participação do sistema endócrino. Controle da pressão arterial, por exemplo, existe a participação endócrina, né? Enfim. Então isso é fisiologia. Quando nós falamos de fisiologia do exercício, evidentemente que os três sistemas orgânicos mais preementes, vamos colocar assim, são sistema respiratório, sistema cardiovascular e o sistema muscular. E essa figura, ela é de fato muito feliz, por quê? Porque ela representa cada um desses sistemas por três engrenagens. E além disso, cada uma dessas engrenagens está conectada com a outra, mostrando de fato e de direito um elevado nível de integração entre os sistemas fisiológicos, incluindo aí durante o exercício físico. Do ponto de vista didático, veja só, como as engrenagens estão conectadas, se eu girar a engrenagem muscular, as outras duas engrenagens também girarão, mostrando um elevado nível de integração entre os sistemas, incluindo aí durante o exercício físico. E é por essa razão que no exercício físico, o que acontece? E tudo que eu vou falar aqui vocês já conhecem. Nós temos o aumento do fluxo sanguíneo direcionado para o sistema muscular, envolvido com o movimento. Nós temos o aumento da frequência cardíaca e existe o aumento da ventilação pulmonar, o que denota o elevado grau de integração. Não tem como correr e o fluxo sanguíneo direcionado para a musculatura ativa não aumentar. Não tem como uma pessoa fazer uma corrida e a frequência cardíaca não aumentar. E o mesmo raciocínio pode ser feito para a ventilação pulmonar, percebe? Então, isso denota um elevado grau de integração entre os sistemas fisiológicos. Evidentemente que existem mecanismos fisiológicos que são responsáveis pelo aumento do fluxo sanguíneo direcionado para a musculatura ativa. Existem mecanismos fisiológicos, e nós vamos ver ao longo da disciplina, responsáveis por aumentar a frequência cardíaca durante o exercício. E, finalmente, existem mecanismos responsáveis pelo aumento da ventilação pulmonar durante o exercício. Beleza? Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês e fazer uma discussão no seguinte sentido. Veja aqui, é um atleta barreirista chinês que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Se vocês provavelmente eram crianças, não vão se lembrar. Na prova de 110 metros com barreira. Um atleta de alto rendimento. Tá certo? Essa pessoa faz 110 metros com barreira para pouco mais de 10 segundos.
tá certo? Com barreira, né? A gente sem barreira, eu pelo menos não faço 100 metros menos de 18 segundos, tá certo? Sem barreira, tá certo? Bom, dito isso, o que acontece? Vocês conseguem visualizar nesse atleta alguma adaptação fisiológica decorrente do treinamento que ele faz, ou que ele fazia? Mesmo sem saber as características do treinamento dele? O biotipo, como assim? Massa muscular, você vê, ele não é um cara fortão, mas a gente percebe uma certa hipertrofia, certo? Então isso é uma adaptação muscular decorrente do treinamento. Lembrando que treinamento é uma consequência de um estímulo crônico. O que mais a gente consegue visualizar, talvez? Frequência cardíaca geralmente de atleta é diferente de pessoas comuns. Frequência cardíaca de repouso de pessoas treinadas, especialmente treinadas do ponto de vista aeróbio, é menor do que de pessoas sedentárias. Boa. Veja só, para ele fazer um gesto desse tipo, porque as pessoas pensam que é pular a barreira, né? Mas vocês tiveram aula com a Florence, né? Já, de atletismo. É transpor. Transpor a barreira, não é? Transpor a barreira. E transpor barreira na maior velocidade possível, certo? Se ele transpor muito alto, perde velocidade, não perde? Se ele passar muito perto da barreira, tem o risco de derrubar a barreira, sim ou não? Então, para fazer esse gesto com o melhor desempenho possível, tem um aprendizado motor. Boa, um aprendizado motor, que depende também de um estímulo crônico, depende do treinamento. E aprendizado motor nada mais é do que uma adaptação neurofisiológica. Entende? Então nós sabemos hoje que o exercício físico melhora a função cerebral, por aumentar o número de sinapses entre os neurônios, por aumentar a vascularização do cérebro. Entende? Então, tudo isso, essas questões de aprendizado, não somente motor, mas também cognitivo, né? Dentro de uma disciplina, memória e etc., são adaptações fisiológicas do sistema nervoso central. Nós sabemos hoje, de uma maneira bastante consistente, que pessoas fisicamente ativas têm uma menor probabilidade de desenvolver doenças cognitivas. Entende? Então, isso é uma consequência de um estímulo crônico. Beleza. Evidentemente que não dá para a gente perceber aqui, mas qual tipo de resposta fisiológica você poderia falar para mim dessa pessoa nesse momento? Isso. Lembrando que resposta é uma consequência ao estímulo agudo. A taxa de lactato, por exemplo. Produção de lactato, provavelmente a concentração de lactato dele, a produção de lactato vai aumentar um pouquinho. O aumento da frequência cardíaca, ele está em movimento, que mais? Ventilação pulmonar, tá certo? Beleza. O aumento do fluxo sanguíneo direcionado para a musculatura ativa e diminuição do fluxo sanguíneo direcionado para regiões não envolvidas com o exercício físico. Então, todas essas são respostas decorrentes de um estímulo agudo, dessa prova, desse momento. Evidentemente que ele tem um alerta maior, entende? Ele está em estado de tensão para fazer essa competição. Ele precisa de um tempo de reação que é treinado para escutar a partida e não demorar muito para sair do bloco. Vocês lembram dessas expressões da aula de atletismo, né? Para quem já fez, ou quem estiver fazendo, ou quem for fazer, a Florence vai explicar. Bloco de partida, certo? Ou de saída, enfim. Então, o tempo de reação é algo que é treinável. E o tempo de reação é algo que é um atributo do sistema nervoso. Tudo isso é treinado. Não é somente correr. Então, existem dados científicos hoje, né? E um dado interessante, por exemplo,
era do Bolt, né? O Bolt tinha um tempo de reação muito baixo, mas a aceleração dele era muito absurda em comparação com os outros atletas. Entende? Ele melhorou muito o tempo de reação dele, mas mesmo assim era muito abaixo, muito pior, vamos colocar assim, em comparação com seus competidores. Maravilha? Todas essas respostas que vocês corretamente falaram, o aumento do fluxo sanguíneo, da frequência cardíaca, da ventilação pulmonar, o aumento da produção de lactato, são respostas necessárias para a manutenção da homeostase. Homeostase. Lembrando que homeostase não é sinônimo de constante. Homeostase, a gente falou isso na aula da semana passada, é algo que é relativamente constante. Pode variar? Pode, mas varia dentro de faixas estreitas. O prefixo homeo significa similar, não é igual. O sufixo estase significa condição. É uma condição similar, não uma condição igual. Então, temperatura corporal é uma variável homeostática? Sim. Pode variar? Pode. Varia dentro de faixas estreitas. Glicemia é uma variável homeostática? Sim. Varia dentro de faixas estreitas. Concentrações de sódio, potássio, cloreto. Pode tirar ali, Watson, a minha mala? Concentração de sódio, potássio, cloreto. São variáveis, concentrações, né? São variáveis homeostáticas. Variam dentro de faixas estreitas. Tá certo? Então é isso que a gente não pode perder de perspectiva. Infelizmente, muitos estudantes e alguns professores de fisiologia vendem homeostasia como algo que é constante. E não é isso. É relativamente constante. Então, se a sua temperatura corporal tiver 36,5 graus Celsius, tá tudo bem. Se tiver 36,7, não tem problema. Se tiver 36,3, também está tudo bem. Varia, mas varia dentro de faixas estreitas. Ao longo do dia, e aí o pessoal que estuda cronobiologia, que estuda ritmos biológicos, diz isso para a gente com bastante clareza, a nossa temperatura corporal varia. Varia dentro de faixas estreitas, mas varia. Então, por exemplo, existem 2 momentos do dia que a nossa temperatura corporal cai. Cai dentro de faixas estreitas. E quando a temperatura corporal fica baixa, nós chamamos isso de janela para o sono. Quais são esses momentos? Quando você sente sono ao longo do seu dia? Depois do almoço, é fisiológico, porque a temperatura corporal cai. Tá certo? E depois, qual é a segunda grande janela para o sono? Lá no final do dia, né? Lá na noite, né? Quando você sente sono. Tá certo? Então, são 2 janelas para o sono quando a nossa temperatura ao longo do dia cai. Existem trabalhos, já tenho. Existem trabalhos, por exemplo, que mostram que a queda da temperatura corporal prejudica o desempenho muscular. Prejudica o desempenho esportivo. Né? Então, idealmente, seria, né, ideal, de novo, o atleta competir fora desses períodos, ou treinar fora desses períodos. Pois não? Mas, tipo assim, por exemplo, quando a gente fala que é efeito termogênico. Tem efeito termogênico. Mas aí, no caso, a gente fica com mais calor e essas coisas. Aí é o que a gente chama, qual que é o seu nome? Luiz. Boa, Luiz. E tem um gráfico que mostra justamente isso, né, que é denominado na literatura científica de efeito feijoada. Efeito feijoada, né? Então, quando você come, faz uma alimentação, tem um efeito termogênico. Aí a temperatura corporal sobe, mas depois tem o efeito rebote. Aí a temperatura cai mais um pouquinho. Aí você sente sono. A pessoa faz uso de medicamento para dormir, isso afeta? Altera a temperatura? Não sei. Eu teria que pesquisar o efeito dos medicamentos sobre o ritmo biológico, né, sobre a temperatura corporal. Beleza? Fala. O clima, né, do local dessa pessoa também, a temperatura corporal dela. Não. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, não muda, porque o que acontece, Gabriel? Não é uma variável homeostática? Então, um sistema fisiológico saudável deve ser capaz de manter a temperatura corporal relativamente constante. Mesmo em locais extremamente frios. Mesmo em locais extremamente frios, mas aí tem um limite, né? Tem um limite, tem um estresse até onde o sistema fisiológico pode fornecer. Aí, se estiver muito frio, a gente tem que se agasalhar.
para dar uma colaborada com os mecanismos fisiológicos de controle da temperatura corporal, tá certo? Quer dizer, eles ajudam muito, mas não fazem milagre, entende? Tá certo? E aí, Gabriel, olha só, eu vou mostrar... Não, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Gabriel. Talvez essa imagem que vai lhe fazer você entender de uma vez por todas. Vê o que nós temos aqui. Vem comigo, ó. Eu tenho um organismo em homeostase, tá tudo bem com ele. Mas ao longo do nosso dia, ao longo das nossas vidas, nós temos desafios. Pode ser uma mudança externa ou uma disfunção interna. Todo mundo aqui já ficou doente. Faz parte da vida. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo que o Gabriel suscitou pra gente. Um clima muito frio. O que é um clima muito frio? É uma mudança externa. O que essa mudança externa vai desencadear? Uma mudança interna resultando em perda da homeostase. Mas nós temos mecanismos de compensação, que são respostas fisiológicas que serão desencadeadas para a manutenção da temperatura corporal relativamente constante. Se essas respostas forem bem-sucedidas, nós vamos cursar com saúde. Se essas respostas forem mal-sucedidas, ou como está aqui no meu slide, existir uma falha na compensação, nós vamos cursar com uma doença. Entende? Então, por exemplo, em climas muito frios, quais são as respostas fisiológicas esperadas? Primeiro, diminuição do fluxo sanguíneo direcionado para a pele. Então, a gente vai reter mais calor. Segundo, nós trememos por frio. Tremor decorrente do frio. O que é tremer? Nada mais é do que contração da musculatura estriada esquelética. E assim como toda contração produz calor. Terceiro, que é um mecanismo que não é tão eficiente na espécie humana, piloereção. Piloereção. Entende? Então são todos mecanismos destinados a manter a temperatura corporal relativamente constante. Quando o clima está muito frio, quando o clima, aliás, está muito quente, desculpe, sudorese, o aumento do fluxo sanguíneo direcionado para a pele, e é por isso que aquelas pessoas de pele mais clara ficam ruborizadas, ficam vermelhas, tem pessoas que ficam bem vermelhas, né, durante o exercício, em climas quentes. Então são todas respostas fisiológicas destinadas à manutenção da temperatura corporal relativamente constante. Mas eu concordo com o Gabriel. Se o clima estiver muito frio, não há mecanismo fisiológico que sozinho consiga sustentar isso.